Bom, senhoras e senhores, está previsto um regulamento do MTG que na quarta sessão plenária, a diretoria do MTG que conclui o seu ano de gestão deve apresentar o seu relatório. Esse relatório ele não é somente relatório financeiro, como muitas vezes as pessoas pensam e imaginam, tá? Mas ele é um relatório de atividades que inclui a questão financeira. Evidentemente que a questão financeira tem importância e muita, até porque é aquilo que nos atrapalha ou nos facilita para o desempenho das outras atividades. Eu acredito que todos os congressistas com direito a voto devam ter recebido. Se alguém não recebeu, por favor, compareça ali na frente, no credenciamento, e pegue lá o relatório 2014, relatório impresso, um jornal. Quem não tem a mão pode chegar com a dona Clone e pegue o seu relatório, tá? Que aí podem acompanhar, podem levar para casa, podem ler, questionar e assim por diante. Está faltando aqui só não, o Zé Roberto está aí, o Carlinhos, tá? Nosso diretor artístico. Nós temos aí a presença também no plenário de vários outros diretores da área da cultura e subdiretores da área artística também, que agradecemos muito a presença. Eu faço o relatório, ele de alguma forma está resumido na apresentação do caderno. E eu acho que é por aí que eu vou seguir, me parece que fica melhor, porque senão, se nós formos passar tudo isso aqui, nós vamos ficar até amanhã. A cada ano a diretoria do MTG apresenta formalmente o seu relatório de atividades, que se constitui numa espécie de prestação de contas às entidades tradicionais filiadas e que confiaram na equipe eleita para gerenciar a federação. O ano de 2014 começou com um grande congresso realizado em Porto Alegre, quando uma nova equipe de administração foi escolhida para conduzir o MTG. A Assembleia Geral eletiva contou com o maior número de eleitores da história do movimento. A administração de entidades é sempre uma tarefa que apresenta dificuldades. E neste ano que passou, 2014, o MTG apresentou uma dificuldade adicional sob o ponto de vista financeiro. Iniciamos o ano com 30% da receita já gasta no ano anterior. Isso exigiu um esforço muito grande e a adoção de uma série de medidas de contenção de despesas para que chegássemos ao final do ano com as contas equilibradas. O sucesso gerencial somente foi possível porque todos os setores da administração contribuíram para que se fizesse o mesmo com menos recursos. Questões administrativas pendentes, como a dos cartões administrativos, foram resolvidas, bem como foram equacionados os problemas que o sistema MTG-NET apresentava. Claro que isso exigia um esforço especial e um investimento financeiro importante por parte da Fundação Cultural Gaúcha, que gerencia esta área dos cartões. Só para terem ideia, a questão dos cartões, a Fundação gastava R$360 por mês de manutenção do sistema. A partir de fevereiro, nós, para resolver a questão, passamos a gastar R$1.050 por mês, para resolver a questão dos cartões, que é o que nós estamos pagando atualmente. De novo, ou de novidade, tivemos o FEGADAN, Festival Gaúcho de Danças, que foi o primeiro evento da área da dança voltado para um grupo de entidades filiadas que adotam um critério de avaliação de danças
diferente daquele do Enarte. Foi um ótimo evento e será repetido em 2015. Chama atenção dizendo que o FEGADAN não é só para um determinado grupo de CTGs. É para todos que queiram participar e que se submeterem à avaliação diferente da avaliação do Enarte. É uma outra forma de avaliar. Não é bem uma outra forma de dançar. É uma outra forma de avaliar. Tá? Que é da forma que acontece, por exemplo, o Rodeio da Vacaria. Tá bem? Comemoramos também a medida adotada pelo Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Estado da Agricultura, que aumentou o prazo de validade do exame de anemia infecciosa equina para 6 meses, bem como a implantação da GTA eletrônica. Aqui um pequeno parênteses, provavelmente muitos que estão aqui não têm essa informação, que nem todos são vinculados à área campeira. O exame de anemia infecciosa equina, que era de 2 meses, tinha validade de 2 meses, hoje tem validade de 6 meses. Esse é um trabalho que não foi feito pela nossa gestão, esse é um trabalho que vem sendo feito pelo MTG há vários anos, e se alcançou esta meta, e a implantação da GTA eletrônica, ou seja, a GTA que tu tira da casa, também já está vigorando tudo isso desde setembro do ano passado. Depois de uma reunião que nós tivemos lá na Expo Inter, né, Araújo? Tivemos uma reunião lá na Expo Inter com a Secretaria da Agricultura e foi implantado. Agora, no dia 5 e 6, foram realizados 2 cursos em Porto Alegre, lá na Secretaria da Agricultura. Os cursos foram gerenciados aí pelo Araújo, com a presença de 34 representantes do MTG, um de cada região, pelo menos era essa a ideia, talvez não tenha, se alguma região não ficou fora, teve 2 ou 3 de outra. Isso é uma coisa que ainda pode ser repetido, ser refeito, para entender o sistema de emissão de GTA. Tudo isso ainda vai continuar sendo discutido, ok? Tanto da emissão da GTA, a questão da fiscalização e essa coisa toda. Uma coisa eu faço questão de dizer aqui. O MTG, o tradicionalismo gaúcho pleiteou, brigou, sapateou para conseguir essas 2 coisas. Que o exame de anemia tivesse validade de 6 meses e que a GTA pudesse ser expedida de casa, de forma eletrônica, sem precisar ter que ir lá na inspetoria. Quem tem internet, hoje praticamente todo mundo tem, vai poder fazer isso. Em contrapartida, os técnicos de sanidade animal nos solicitaram só uma coisa: que o tradicionalismo gaúcho cumpra a lei. Ou seja, que faça os exames de 6 em 6 meses nos seus cavalos. E que quando sair de casa, saia com GTA. Ponto. Só nos pediram isso. Ou seja, nós pedimos para eles fazer uma coisa, e eles nos pediram, tá bom, nós vamos fazer isso, e vocês têm que cumprir isso. Me parece que é justo o negócio. Portanto, está em nós. Não vamos fiscalizar ninguém. O MTG não vai sair por aí fiscalizando. Nem estou dizendo que coordenador regional tem que fiscalizar ninguém. Nem o organizador de rodeio não precisa fiscalizar ninguém. Agora, se o inspetor veterinário se parar no brete do rodeio ou parar uma cavalgada na estrada e fiscalizar, nós temos que estar em dia. Então, gente, não podemos mais ficar nessa de especular. Será que vão cobrar? Não podemos fazer isso. Tá? Nós temos que cumprir a lei a partir daqui. Tá, gente? Esse é o pedido que eu faço. Eu não vou ter condições de chegar lá no secretário Hernani Polo, que é nosso amigo, que é tradicionalista, chegar lá e pedir para ele descumprir uma lei que nós pedimos para ser feita. Não tem condições, ok, gente? Então, claro que a fiscalização vai ser paulatina, isso nós vamos tratar, para que seja devagar, para que o pessoal seja orientado, para que todo mundo aprenda, mas vamos ter que cumprir, tá? Tivemos algumas questões que expuseram o movimento na mídia.
mas que foram conduzidas de forma satisfatória, preservando e fortalecendo a posição do MTG em defesa da tradição, da cultura e da base familiar que nos dá suporte. Tivemos aí questões que nos colocaram em xeque, todo mundo acompanhou a questão de Santana do Livramento, todo mundo acompanhou as questões envolvendo o departamento de narradores, mas me parece que tudo foi conduzido de forma a preservar a instituição, preservar o movimento e as suas bases. Nós não somos uma instituição que tem que determinar o que os outros devem fazer na vida, nem do jeito que devem se comportar, e nem quais as escolhas que devem fazer. Mas nós somos uma instituição que tem regras e nós temos que cuidar das nossas regras, do nosso sistema. Fora isso, cada um escolhe o que vai fazer. Na questão do departamento de narradores, quem quer ser narrador tem que cumprir uma regra. Não quer, tchau. Bem simples, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum. Tem regra, a regra é para ser obedecida. Nossas ações junto aos órgãos públicos foram sempre no sentido de mostrar a independência do movimento, sem alarde. Resolvemos a questão do tiro de laço que pretendia ser transformado em esporte. Está resolvida essa questão, não vai ser transformado em esporte. Aquele projeto de lei está arquivado, ok? Mantemos o conceito de que se trata de uma manifestação cultural que compõe a identidade regional, bem claro isso. Quem entende que a prática do tiro de laço é uma manifestação de cunho esportivo, ou seja, é um esporte, está fora do que o movimento entende. Está fora da Carta de Princípios, está fora da história do movimento. Tá? Evidentemente que as pessoas fazem isso de uma forma desportiva, fazem isso até como diversão, evidentemente, como fazem cavalgadas como forma de diversão, como tem gente que canta como forma de diversão. Mas o fazer do tiro de laço é um fazer cultural, tem a ver com a história do gaúcho, e não tem a ver com um esporte. Isso é bem claro e nós não vamos arredar pé disso. Por fim, estamos satisfeitos porque os compromissos que a atual administração apresentou no último Congresso foram cumpridos. Acredito que quase 100%, quase integralmente. Cada setor do movimento cumpriu a sua parte. Vice-presidente de Cultura comandou a realização do concurso estadual de prendas, que andou sem problemas, sem dificuldades. A nossa ciranda, o entreveiro também andou sem grandes dificuldades, sem grandes problemas. A realização do encontro foi maravilhosa, parabéns aqui à juventude, né? Eu não pude estar presente, eu me encontrava numa outra tarefa em Brasília, mas cumprimentos os jovens especialmente que fizeram, eles fizeram. O departamento jovem, as nossas prendas, os nossos peões, a gurizada. Eles deram uma demonstração fantástica de que sabem fazer e sabem fazer muito bem e às vezes e seguidamente melhor do que nós mais tordilhos aí. Então parabéns a vocês pelo belíssimo encontro. E as atividades todas que foram realizadas lá no Enarte foram elogiadas porque foram bem trabalhadas, sem bronca, sem problemas. Na área campeira nós tivemos a festa campeira de Viamão com todas as dificuldades já divulgadas e sabidas. Houve todo um processo para ser feito, é um evento não concluído, ok? É um evento não concluído, ele ainda tem pendências que são de ordem administrativa e dizem respeito ao MTG e à Prefeitura Municipal de Viamão. Ok, gente? Só isso. Tudo que falaram por aí, e tem sido falado por aí, algumas bobagens, são bobagens, são fofocas. Ok, gente?
E nós não vivemos de fofoca. Existem pendências daquela festa que ainda não foram resolvidas, Prefeitura Municipal e MTG, e que serão resolvidas, sem problema nenhum, certo? Não há nenhum tipo de problema grave, não tem nada. São questões muito mais de ordem administrativa. A Prefeitura ficou de pagar uma coisa, não pagou, pois é, não empenhou, esqueceram de empenhar, e fica aquelas rolos, quem trabalha com Prefeitura sabe como é que é, tá? E eu, antes de fazer o pagamento daquelas contas que eram da Prefeitura, eu vou esperar que a Prefeitura tente resolver. Se a Prefeitura não resolver, nós vamos resolver, não tem problema, tá? Mas tem algumas coisas pendentes que deviam ser feitas de um jeito, não saiu bem daquele jeito e está tudo certo, tá? São coisas que acontecem com alguma frequência em vários lugares, em vários eventos nossos, eventos dos CTGs, e nós sabemos como é que é isso, tá, gente? Mas não temos nenhum tipo de problema maior além disso. O aberto dos esportes. Depois o Martim vai fazer uma comunicação, inclusive sobre essa questão. Ele aconteceu em Tramandaí, foi um evento que podia ter sido maior. Tá? O nosso objetivo é que fosse maior. Ele será repetido no mesmo lugar, esse ano. Mas nós vamos transformar o Aberto dos Esportes no grande evento desportivo do MTG. Tá? Nós vamos criar uma regulamentação própria para ele. Ele vai ficar numa data quase que exclusiva, lá no início de novembro. Então, nós vamos dar atenção à área dos esportes campeiros, que está precisando, até porque tem uma quantidade de adeptos que cresce a cada dia. E é uma atividade que ainda não está contaminada por determinado acirramento competitivo que já temos, infelizmente, na área campeira e na área artística, aí, que está muito acirrado, e nós precisamos baixar um pouco o nível do estresse da competição. Está muito competitivo. A área do esportes nos dá exemplo nessa questão aí, é uma confraternização maravilhosa. Tá? Sob o ponto de vista da área das atividades assim, já previstas no calendário, tá? Foram essas. Nós, evidentemente, que tivemos o aniversário do MTG, a última reunião do ano. Carlinhos, chegou aí o Carlinhos, que foi o nosso diretor artístico nesse ano de 2014. E com a chegada do Carlinhos, eu estava aguardando ele chegar aí para mim falar sobre Enarte. O Enarte, nós realizamos 4 etapas classificatórias, sendo serão 3, ok? Então temos uma alteração aí. Mas as 4 etapas andaram bem, não tivemos nenhuma grande dificuldade, nenhum grande problema. Nós conseguimos reduzir enormemente a quantidade de gente envolvida, os custos, isso nos ajudou muito. E realizamos a final em Santa Cruz. A final em Santa Cruz gerou uma série de especulações depois, de questionamento disso, pois o resultado, não sei o que, principalmente na área da dança. Vou dizer para os senhores o seguinte: nós não vamos em nenhum momento discutir questão de resultados, tá? Até porque isso envolve interesses de muita gente e envolvem pessoas que fazem avaliação, que se enganam, que podem se enganar, que às vezes se enganam, que acontecem problemas. Tá? Os problemas que eventualmente aconteceram, nós os conhecemos, nós sabemos, já adotamos medidas, ou seja, não tem nada de muito especial. O que eu quero mesmo me reportar a episódios posteriores ao Enarte e que me parece tem origem lá. Tá? Senhoras e senhores, é o seguinte: se nós começarmos a nos encontrar nos rodeios, nas charlas, nos encontros, nos congressos, né, e nesses locais começar a brigar, bom, aí está tudo errado. E aí os veteranos que nos ensinaram, que nos trouxeram até aqui, haverão de nos condenar. Tá? E nem eu e nem ninguém de nós aqui quer ser condenado
por aqueles que construíram este movimento. E muitos estão aqui na plateia, cada um de nós tem a sua parcela, eu estou aí há 30 anos, tem outros que estão há 40, outros há 50, outros há 60, ok? O tio Beno vai me condenar, se eu permitir que nos eventos comecem a brigar. Então, gente, as reações do movimento contra este tipo de atitude nos eventos já foi curta, reta e pronta. Todos sabem. Nós não fizemos nenhuma grande divulgação, até porque não me interessa expor o movimento na mídia. Tá? Não interessa. Mas, se alguém tem dúvida de qual é a reação do movimento diante de bronquites, sem cabimento aí nos encontros, nos rodeios e coisa e tal, não tenha dúvida. A resposta será pronta, e direta e sem muito rodeio. Tá, gente? Foi assim que fizemos, é assim que nós pretendemos continuar fazendo, se nos permitirem continuar fazendo. Tá? Então, sobre o Enarte, eu acho que é isso. Fora isso, vamos ao longo do ano aí agora tentar fazer melhor, não só o Enarte, mas a Festa Campeira e coisa e tal. Festa Campeira, só para quem não sabe, será em Santa Cruz do Sul nesse próximo ano. Tá? Nesse ano agora. Sobre a questão administrativa, eu pergunto se algum vice-presidente ou algum diretor quer dizer alguma coisa. Araújo, tudo certo? As questões do nacional, nós vamos tratar com os coordenadores amanhã, né, Araújo? Araújo, Zé Roberto, Martim, amanhã, o Nair, vamos tratar amanhã com os coordenadores a questão de Piratuba, tá, gente? Que são consequência das classificações da FECARS e dos eventos que realizamos no ano. Sobre a questão financeira, eu vou deixar para o vice-presidente financeiro tratar da questão mais técnica, porque eu devo confessar para vocês que esses balanços aí, esses números todos, eu também me atrapalho. Isso é coisa para contabilista aí, ó. Esse povo que lida com números e coisa e tal. A única coisa que eu sei, de verdade, nós iniciamos o ano com em torno de 30% do orçamento do MTG, que é na ordem de 450 mil reais. O orçamento do MTG é nesta ordem, tá, gente? 450 mil reais. Se vocês olharem aqui, vão ver que tem outros valores, mas aqui tem valores que não são propriamente do MTG. São valores que passam pela conta do MTG, mas que se destinam à Semana Farroupilha especialmente, e à Fundação Cultural Gaúcha, ok? Mas às vezes passa por contas bancárias do MTG e, portanto, tem que vir para cá, para esse relatório. Mas o nosso orçamento mesmo é nessa faixa de 450, 500 mil. Tá? Começamos o ano com 30% disso gasto no ano anterior. Tá? Em torno aí de 170 mil. Mais ou menos isso. Já gasto. Ao assumir o MTG, o Celso Guimarães, que é o nosso diretor de patrimônio, está sentado aí me olhando, diz o seguinte: duas coisas nós temos que fazer com urgência. Reformar o auditório, que as cadeiras estão ruins, e me impôs uma cor que eu não gostei, mas aí, infelizmente. E segundo, a reforma da rede lógica interna do MTG, porque estava a cada temporal queimando meia dúzia de computadores. Então eu tinha que reformar toda a rede lógica. Fizemos isso, investimos lá no mês de fevereiro e março, os 2 primeiros meses, investimos lá alguma coisa em torno de 50 mil reais. Então, tínhamos em torno aí de 170 de negativo e começamos a investir mais 50, tá, de cara para resolver essas duas questões que precisavam ser resolvidas. Encerramos o ano com um saque do orçamento de 2015 na ordem de 20 mil reais. Portanto, economizamos em 2014
em torno de R$150 mil. Bom, como é que isso foi feito? Demitimos funcionários, realocamos funcionários, reduzimos o consumo de tudo, os gastos com diretoria, eu fui pagar meu próprio apartamento, eu fui pagar minhas próprias despesas do meu veículo, o vice-presidente foi pagar as próprias contas, cada um fez o seu sacrifício, cortamos todos os gastos com alimentação, não só a diretoria, mas do conselho diretor também, tá? Cada conselheiro fez a sua cota de sacrifício e muitas prendas e peões tiveram cortadas determinadas despesas, fizemos escala para prendas e peões. Eu sei que muitos não gostaram, mas era necessário. Ou seja, cada um tinha que fazer a sua parte. Fizemos e chegamos no fim do ano equilibrados, sem dúvida nenhuma que esse ano nós vamos ter fôlego para fazer os gastos que são necessários no rodeio nacional e na reforma do prédio do MTG, que se nós não reformarmos o telhado agora, nós vamos perder uma parte do prédio, tá? Então tem que reformar o telhado, não tem outra solução, tá? Isso já está sendo providenciado e isso será um custo elevado. Quem conhece obra sabe como é que é, mas vamos ter que fazer esse ano, tá, gente? Gerson. Boa tarde a todos. Aqui, se alguém gostaria de acompanhar pelo jornal, o relatório, nós temos o seguinte: ativo circulante, 465.789,52, distribuído de tal forma: caixa 8.590, banco conta movimento 263.051,43, banco conta investimento 185.627,56, valores a receber 8.520,24, sendo cheques a depositar 2.372,82, cheques a serem descontados 1.533 e depósito em cheques devolvidos 7.680,42. O ativo não circulante, R$ 636.703,25. Sendo direitos e ações da CRT, 875,87. Terrenos, 22.540,78. Bens imóveis, 52.159,64. Instalações 2.919,95, móveis e utensílios 11.095,18, bens imóveis, sede do MTG 330.551,54. Passivo circulante 228.333, valor desses valores devido à assinatura do jornal, que é a parcela que é cobrado junto com a anuidade, que é repassado para a fundação, valor é de R$35 mil. Valor devido às coordenadorias, 193.333. Passivo não circulante, patrimônio líquido, 874.159,77. Total do passivo, 1.102.492,77. Demonstrativo do resultado do exercício. Receita operacional bruta, R$ 1.773,17,36. Despesas operacionais, R$ 1.643.246,79. Sendo despesas operacionais, R$ 1.350.880,36. Despesas com pessoal, R$ 287.479,12. Despesas financeiras, R$ 4.887,31. Resultado operacional,
129.770,57. Superávit do exercício, 133.579,28. Seria essa a apresentação do balanço de 2014. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazê-lo. Eu só gostaria de acrescentar, fazer a leitura, né, em homenagem ao presidente, inclusive, que está na primeira fila, parecer da Junta Fiscal. Na qualidade de membros da Junta Fiscal do MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho, e dando cumprimento às atribuições estatutárias, nos reunimos nesta data para examinar o balanço geral, os demonstrativos de contas, receitas e despesas e os documentos de caixa, período 1º de janeiro de 2014 e 31/12/2014. Após a análise dessa junta fiscal, aprova as contas apresentadas por essa diretoria. Porto Alegre, 5 de janeiro de 2015. Assinam Elomir Malta, presidente da Junta Fiscal, Armando Clóvis Geber, conselheiro da Junta Fiscal, Paulo Roberto da Silva Cardoso, também conselheiro da Junta Fiscal. Então, mas, mesmo assim, evidentemente que nós não temos aqui os documentos, né, contábeis, né, não trazemos no Congresso, mas estão à disposição no MTG, se alguém quiser, algum coordenador, algum conselheiro, ou se alguém tem alguma questão a fazer, seja de ordem administrativa ou de ordem financeira, nós fazemos questão de responder, se soubermos. Eventualmente pode até que a gente não saiba, né? Mas se soubermos, nós respondemos. Pois não, Gilda Galhazzi, sempre no microfone, conforme o combinado. A Gilda é coordenadora da 7ª Região Tradicionalista. Enquanto a Gilda vem aí, eu só queria chamar a atenção de uma coisa para quem tem o livro. A lista de destaque será republicada, tá, gente? Ok? Ela tem alguns probleminhas. Tem alguns problemas. E tem um problema que eu não sei porquê, que a 6ª e a 16ª foi publicado 2 vezes, a mesma região, valendo para as 2. Tá? Isso não é possível. E temos também algumas lacunas, especialmente 25ª e 14ª, que amanhã nós vamos tratar com os coordenadores para nós resolvermos também. Gilda. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. É só uma questão de esclarecimento. Desde ontem que eu me pergunto sobre o valor dos cheques devolvidos. Entendo pelo montante circulante, que em torno de R$ 7.600, que está aí durante o ano, eu acho muito valor em cheques devolvidos. E esses cheques devolvidos são de entidades tradicionalistas que pagaram as anuidades e foram devolvidos por insuficiência de fundos? Exato. Tem de entidades e inclusive de ex-coordenadores que fizeram acertos e cujo cheque está sem fundos. Eu não tenho a relação comigo aqui. É um fato, como gestora de uma região, eu acho um fato preocupante, que representa 7.600, representa um montante bastante significativo, né? Pelo valor circulante, por mais os coordenadores, né? Eu acho que todos nós somos responsáveis, mas é um fato preocupante que nós, como gestoras, eu acho que temos que tomar cuidado, e também o próprio movimento tradicionalista gaúcho, né? R$ 7.000 em cheque sem fundo de entidades e de nós, lideranças, que sobra para os outros e para nós que estamos administrando as regiões. E os patrões de CTGs daí. Gilda, só para um esclarecimento também, a gente não tem medido esforços para correr atrás para a liquidação disso aí. Infelizmente, as pessoas fazem promessas e promessas e promessas. Como é proibido por lei, mas eu gostaria de ter oportunidade, mas não posso fazer isso aí, de relacionar quem são as pessoas e quem são as entidades. Infelizmente, isso não é permitido por lei, expor dessa maneira. Não precisa expor, entendo eu que no momento da participação dos eventos, comunicar às regiões tradicionalistas, enquanto não saldar o seu débito, né? E os coordenadores, entendo eu, que o Conselho Diretor tem tanto cuidado na homologação
dos nossos nomes na reunião, eu acho que tem que tomar cuidado também de homologar os coordenadores que deram o cheque sem fundo. Não, Gilda, desculpa, eu falei há pouco de ex-coordenadores. Mas e para que existe a justiça comum para ser cobrada? Né? Então vamos zelar pelo patrimônio nosso, que é nós que pagamos. Era esse o meu questionamento. Companheiro Elumir Malta, presidente da Junta Fiscal. Como bancário, 28 anos já aposentado, só para um esclarecimento, Gerson. Tu disse que não pode falar o nome dessas pessoas, porque a lei não permite. Mas esses cheques bloqueiam as contas, movimentos dessas pessoas e suas movimentações em todos os bancos, é isso? O movimento reapresenta os cheques e fica bloqueado. Eu tenho cheque sem fundo, o que acontece? Reapresenta por 2 vezes, eu não posso fazer absolutamente mais nada. Eu não consigo mais comprar no boteco da esquina porque o meu nome está sujo na praça. Eu acho que essa penitência é muito grande. E o movimento, claro que vai processar as pessoas e buscar, mas só ter o nome impedido na praça, no mercado, já mostra quem realmente a pessoa é de dar um cheque sem fundo. Muito obrigado. Só que tu sabe melhor que eu, né, Malta, que um cheque devolvido 2 vezes, ele determina o encerramento da conta. Depende da conversinha que tu tiver com o gerente. Não ensine isso. Não, mas é assim, ó, gente. Tem um episódio da semana, para ver como é difícil, Gilda. Tá? E nós sabemos bem como é que é. Tu administra uma região, já fiz isso. Muitos aqui fazem. No ano passado, teve uma entidade que, para poder participar da FECARS, tá? Na área do esporte, na área do truco, pagou com cheque, na véspera, assim, tal. Ok? Tá. Foi, bateu, deu na trave, voltou. Bateu na trave, voltou de novo. Bom, agora eles querem participar de novo. Aí foram falar com a Clone, querendo trocar aquele cheque por outro cheque. Aí, evidentemente, que a Clone disse, não, nós podemos fazer o seguinte, o senhor me paga à vista aquele cheque, com a correção devida, e o senhor me dá um outro cheque daí para esse ano. Mas aquele o senhor me paga à vista. Mas para ver como, não é simples, né? É complicado o assunto. Mas é evidente que a gente está tratando do dinheiro, gente. O dinheiro, a área financeira, que eu não me envolvo, eu só me envolvo no sentido de gastar somente dentro daquilo que a gente tem. Essa é a meta, a nossa meta. Só gasta aquilo que tem. Se não tem, não gasta. Ponto. Como é que vai fazer? Pague do bolso. Tá? Eu faço assim, todo mundo faz assim, né? É normal. A questão financeira, a diretoria financeira tem sido muito zelosa com isso. Tá? O tesoureiro, o Paulo, está aí o Paulo? Tá, o Paulo, que era o tesoureiro até há pouco, será patrão, já foi eleito, né? Patrão. Qual é essa? Do Mata Nativa, né? Lá da 12ª região. Então, a área financeira eu até não tenho preocupação, que eles cuidam como se o dinheiro fosse mais do que deles, fosse deles e dos parentes e tudo, ou seja, com um cuidado enorme. Alguma pergunta a mais, gente? Tudo certo? Então eu agradeço penhoradamente a paciência dos senhores em nos ouvirem. Espero que a gente esteja cumprindo bem a tarefa que recebemos, sob o ponto de vista administrativo e também sob o ponto de vista financeiro. Evidente que nem tudo que a gente gostaria de fazer a gente consegue. Se disserem que o MTG tem problemas, eu vou dizer tem, em várias áreas, e se disserem que esses problemas vão continuar existindo em 2016, eu vou dizer vão, porque nós não vamos solucionar todos, e até porque as demandas crescem a cada ano, a cada evento, a cada coisa, tá? Eu só vou aproveitar esse momento, que possivelmente não vou mais conversar com a plenária, para chamar, tá, a todos para que participemos este ano dos eventos,
desde do encontro de coordenadorias que teremos em 21 e 21 de fevereiro. Encontro de coordenadorias. Coordenador, todos os seus diretores, tesoureiros e junta fiscal. Todo mundo. Vamos nos reunir no início do ano, 21 de fevereiro, lá em Santa Cruz. E ali nós vamos acertar o ano. Tá? Que faça um esforço para isso. Todo mundo junto. Tá? Que a gente participe do Seminário de Prendas e Peões lá em Novo Hamburgo. Dia 8 de março, se não estou enganado. 7 de março. 7 de março em Novo Hamburgo. Festa campeira no terceiro final de semana de março. Tá? 19, 20, 21, por aí. 22 de março. Depois estaremos lá em Marau para o entreveiro cultural de peões, lá prestigiando a peonada. Depois estaremos lá em Rio Grande e no cassino, porque o baile vai ser no cassino, tá? Em maio, terceiro final de semana, prestigiando a meninada, as meninas todas que estarão lá concorrendo, participando. Então preparem-se para isso todos, e tenho certeza tanto a 7ª quanto a 6ª região estão se preparando para nos receber. Tá? E que a gente se prepare bem para que nós cheguemos, tá, na época de Enarte, com o espírito mais desarmado possível, tá? Que a gente se prepare assim com tranquilidade. Tá, gente? Um bom retorno para casa de todos os que eventualmente vão embora ainda hoje. Tá? Os que puderem ficar conosco até amanhã, fiquem. Amanhã nós temos 2 reuniões de trabalho, 9 horas da manhã, com coordenadores e com conselho diretor. Tá? Muito obrigado pela paciência, meu presidente do Congresso. Presidente do Congresso, que está para onde? O relator geral vem assumir. Vice-presidente, vem correndo, que tu tem uma grande oportunidade. Obrigado, gente. Nesse momento, está em votação pela aprovação ou não do relatório financeiro do Movimento Trabalhador Gaúcho. Quem é a favor, levante o cartão, por favor. Muito obrigado. Quem é contrário a essa prestação de contas? Aprovado por unanimidade. Um abraço a todos, muito obrigado, e passo os trabalhos para o presidente titular desta casa.